link direto da conferência e não estão conseguindo acessar. Ah, obrigado, Mariana, até pelo relato aí. Bom, o que eu posso fazer é o seguinte, eu estou até com... O que vocês preferem quem está aqui, né? Eu já tenho a alternativa do Google que está aqui na mão já. Ou a gente vai para o Google, né? Ou, como a aula está sendo gravada, eu depois passo para o pessoal a aula, né? Não sei quem está aqui presente, o que acha. Eu não tive dificuldade hoje de entrar, né? E tem muita gente até aqui comigo, tem 24 aí. O que vocês acham aí? Vamos por aqui mesmo? O que vocês acham? Ah, vamos ver ali no chat. Hoje eu também não estou com problema, tá? Ah, tá. O pessoal tá falando que tá conseguindo aí, ó. Consegui. Tá, a Mariana falou que tá dando erro ali. E a Mariana é uma que tá sempre presente. Deixa eu ver se ela tá aqui, se ela apareceu. Oi, Sor, tô aqui. Consegui entrar. Eu só não sei se os colegas conseguiram. Eu tô vendo ali que a Mariana até botou em caixa alta ali. Conseguiu. Tá. É engraçado isso, né? Bom, vamos assim, ó, pessoal. O que eu acho melhor, né? Eu acho que é melhor... Bom, eu realmente não sei o que é melhor. Se eu derrubo aqui, a gente vai pro Google. E o Google tá na mão aqui, tá? O Google, eu já até deixei a conta aqui da URGS, ó, já prontinha aqui, tá? Então, não sei se a gente vai pro Google ou se a gente fica aqui. Não sei, o que vocês acham aí? Alguém abre aí o canal de discussão? Mas alguém não tá conseguindo entrar? Opa, não escutei. Alguém não tá conseguindo entrar aqui? Tem uma, a Eduarda falou ali que não tá conseguindo, ó. A Eduarda não tá conseguindo. Uma alternativa a gente ir pro Google. Ah, agora consegui. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando, quando entra 2 vezes, consegue, né? Eu acho que é isso que eu tô percebendo aí, né? Na verdade, eu fiquei uns 5 minutos tentando entrar. E daí eu consegui. Mas, pelo que eu sei, só tem, então, essa Eduarda tentando. Pelo que eu vi ali, é a única que tá tentando ali, tá, a Eduarda. Acho que vamos por aqui mesmo, né? Eu acho que a gente vai. Se bem que é tão rápido lá pro... Realmente eu queria a opinião de vocês, Ju. Ninguém ainda assim, ninguém ainda omitiu opinião sobre a minha sugestão, né? É que eu acho que é meio complicado todo mundo migrar pra lá. Não Já. sei. Eu Que vou ver. assim, é um link, né? Um link super simples. Mas eu acho que como todo mundo tá aqui, ó, tem uma galera aqui, ó, tem 26. Por mim, continua aqui, até porque eu estou conseguindo gravar a aula, no pior caso, né? A pessoa assiste. Mas é muito ruim esse negócio de não estar funcionando, né? Eu entrei hoje bem antes, né? Até botei a musiquinha. Ah, a Eduarda conseguiu. Beleza. Então eu acho que todo mundo está aqui, pessoal. Acho que quem não conseguiu tá entrando aí aos poucos. Eduarda, nos ouve aí? Não sei se está com o microfone. Se não tiver, só manda mensagem no chat que está valendo ali. A música que eu coloquei no início, vocês estavam escutando? Não estava ouvindo. Ah, não estava ouvindo? Ah, tá. Então tá. Pô, adiantou nada de escolher uma trilha sonora especial para começar a aula e nada. Tá, vamos lá então, pessoal. Acho que tá todo mundo aí. A Eduarda, eu tô vendo ela aqui, né? Apesar dela não ter falado aí, ela deve estar sem microfone. Mas vamos seguir aí, né? É a aula do dia 30 de setembro aí, deixa eu minimizar aqui as coisas, né? Vamos dar continuidade. Primeiro, 2 assuntos aí que eu queria falar com vocês, né? Eu, na aula de segunda-feira, eu tinha dito para vocês que eu ia colocar uma lista, eu ainda não coloquei, não é porque eu não esqueci. É que eu queria terminar hoje essa aula para ter uma lista mais completa. Faltam alguns tópicos ainda, em risco e retorno, e a lista vai ficar melhor com eu terminando os tópicos de hoje, tá? Isso é uma coisa que eu queria dizer para vocês, por isso que eu não disponibilizei a lista. E se vocês forem ver no plano de ensino, segunda-feira era realmente aula de exercícios, né? Então era uma aula que vocês iam ficar livres realmente para estudar matéria e tudo. Então acabou que, digamos assim, se encaixou no plano, né? Vamos lá, pessoal, aula do dia 30 de setembro, vamos dar continuidade ao que a gente tinha visto, que é a relação risco-retorno. E aí, se puderem, hoje eu vou pedir um pouquinho mais de participação aí, quem puder, né, obviamente, participar, porque eu já trouxe um Excel pronto para a gente revisar essa parte de risco e retorno,
principalmente o último tópico da última aula de quarta-feira passada, que foi a alocação eficiente, né? Uma alocação eficiente. Vocês lembram lá, né? Só para lembrar, né? Relembrando. O que eu fiz lá na aula de quarta-feira passada, né? Eu derivei a função de risco, né? Eu tinha um sigma de portfólio ao quadrado, que ele era o quê? Ele era o W vezes a covariância dos ativos vezes o W transposto, né? Se vocês forem lembrar, foi isso que eu fiz na aula passada e chamei de sigma do portfólio. É assim que o risco é calculado, né? Onde W são os pesos e o COV é a matriz de covariância entre os ativos, tá certo? E aí eu disse para vocês, naquela aula, que uma diversificação eficiente é quando a covariância é negativa, né? Porque aí um ativo vai para um lado, por exemplo, aqui para a direita, por exemplo, o ativo A, e um outro com covariância negativa, ele vai para a direita, um ativo B, tá? E aqui eu tenho uma covariância, né? Covariância de AB menor do que zero, negativa. Faz o papel de diversificação. É como se eu estivesse, por exemplo, colocando na carteira Ibovespa junto com câmbio, né, junto com Petax, tá certo? E aí o que acontece? Como é uma função quadrática, né, essa função aqui, ela admite um mínimo, tá certo? Ela admite um mínimo. A gente viu isso na aula passada. E aí eu derivei aquela função, eu fiz a derivada, né, a derronde ali, desculpa, eu escrevi errado aqui, né, o derronde é assim, né? Eu fiz a derivada do sigma p ao quadrado com relação ao peso, W1, lembra? E igualei a zero. Aí o resultado disso aqui é um processo de otimização que te dá o peso ótimo, né? Esse estrela significa o peso ótimo. O que é o peso ótimo? O peso ótimo é aquele que faz com que a carteira tenha a mínima variância possível. Ou é a mesma coisa dizer que a carteira tem um mínimo desvio possível. Tá legal? E aí, pessoal, vamos fazer um exemplo agora numérico aí no Excel, tá? Eu estou puxando aqui para baixo justamente para a gente discutir aqui esse exemplo no Excel. Olha só, deixa eu maximizar o Excel, depois eu minimizo, tá? Me ajuda aí para ver se o zoom tá bom. E qualquer dúvida você me fala. Pessoal, o que eu tenho aqui nessa matriz que eu já trouxe pronta para vocês? Eu tenho dados de maio de 2006 até junho de 2008, tá legal? E são os preços de fechamento das ações no mês, preço de fechamento do mês. Casualmente, hoje a gente está fechando o mês, né? Então, a gente tem aqui ó, o fechamento de maio de 6 até junho de 8, tá? Isso aqui tudo dados reais, tá legal, pessoal? Tudo dados aí verdadeiros, tá? Contrário de fictício, né? Dado verdadeiro. É o seguinte, o que eu fiz aqui? Peguei no mercado lá os preços de fechamento e aqui na coluna D de dado eu calculei o retorno. Simplesmente preço de hoje sobre o preço de ontem menos 1, né? Lembra lá da minha aula, né? O que é o retorno da data T? O retorno da data T é o preço em T sobre o preço em T menos 1, menos 1. Aqui no caso T é mês, tá? Nesse caso aqui o T é mês. Fechou, pessoal? Beleza. Então ali fiz o retorno aqui mês, aí fiz para Petrobras, fiz para Vale, fiz para Usiminas, fiz para o Itaú. Pessoal, deixa eu abrir a minha câmera até para vocês terem clareza de quando eu estiver bebendo água, né? Porque às vezes eu faço silêncio e falo, será que ele está ali, né? Vocês vão ver que eu estou bebendo uma água, tá? Consegui, beleza. A Eduarda falou que deu aí, tá? Então vamos lá. Então, abri minha câmera aí para vocês verem quando eu estou fazendo alguma pausa, né? Então ali, ó, Vale, Usiminas, Itaú, Gerdau, Bradesco e também tem o Ibovespa. Tá? Só lembrando, pessoal, em 2006 estava 36 mil pontos, né? Agora está em torno de 96 mil, multiplicou por 3, né? Num espaço aí de 15 anos. Mesmo com pandemia, com crise subprime, né? Multiplicou por 3. Vocês vejam como é o poder do juro composto e do mercado de capitais, né? Basta ter paciência aí, tá? O tempo é o nosso aliado. Vocês, como são novos, né? A grande maioria aí são muito jovens, vale a pena começar a guardar dinheiro e, na situação de vocês, colocar em bolsa, né? É a minha opinião aí. Mas, enfim, vamos lá. Deixando de lado aí finanças pessoais, vamos para a matéria aqui. Então, tenho aqui os dados, né? Calculei o mensal. E aí, calculando o mensal, o que eu fiz aqui embaixo? Tá? Na linha 32. O retorno médio, média simples ali dos retornos mensais, tá? Para cada uma das ações. Então, para Petrobras, para Vale, para Usiminas, para Itaú, para Gerdau, para Bradesco.
calculei a volatilidade. O que é a volatilidade? É o desvio padrão dos dados. A gente fez isso há 2 aulas atrás. Então, está ali o desvio padrão de todas as ações. E aí a variância é simplesmente o quadrado da volatilidade, tá? Nem precisaria, mas eu só estou colocando aqui para fins formais. E tem uma palavrinha aqui chamada beta. O beta não está calculado, tá vendo? Daqui a pouquinho eu vou calcular com vocês, porque eu não expliquei ainda o beta, por isso que eu não divulguei a lista. Eu quero hoje mostrar o que é o beta. Mas antes de falar do beta, vamos explicar essa planilha. Então, tenho ali preço, retorno. O que eu fiz aqui nessa linha 37 até 45? Eu coloquei os dados ordenados em coluna, tá? Então, só peguei o retorno da Petrobras, coloquei aqui, 368. Peguei o retorno da Vale, 365, coloquei aqui. Os Minas, então, coloquei numa matriz coluna, né, os retornos. E colei também aqui, na coluna C, simplesmente colei mesmo, a volatilidade. Tá? Então, tá lá, 9.4, 8.7, 8.3, assim foi. Tá bom? Vamos se concentrar nessas 6 ações aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl C e vou colar no meu whiteboard. Tá? Vou simplesmente colar aqui. Tá ali, colei. E aí é isso que eu queria a participação de vocês, tá, pessoal? Colei ali, colei aqui, vamos se concentrar aqui, acho que dá para ver bem, né? Alguém aí, se puder me responder, eu tenho aqui a ação 1, a ação 2, a ação 3, a ação 4, a ação 5, a ação 6. Fechou? Tá? Suponha o seguinte, eu vou escolher aqui uma que está bem óbvia, tá? Beleza. Entre Bradesco, BBDC4 e Usiminas. Qual escolho? Usiminas. Beleza, alguém já largou de cara ali, escolha Usiminas. Opção correta, opção Usiminas. Por quê? Olha só. A Usiminas, o desvio da Usiminas, né? Ele é menor do que o desvio do Bradesco, tá? E o retorno da Usiminas, ele é maior do que o retorno do Bradesco. Ou seja, quando eu for rodar o meu algoritmo de minimização de risco, ele tem que dar como solução o W Bradesco igual a 0. Porque existe um outro ativo muito melhor que ele, que tem menor risco e maior retorno. Então, eu não posso colocar nada em W. Então, no ótimo, eu já descobri, o ótimo do Bradesco é T0. Tá legal, pessoal? Beleza? É isso que, então, o algoritmo nosso vai fazer. Provavelmente, aí já para você linkar com a aula de hoje, provavelmente o Itaú vai ter a mesma coisa, porque é o seguinte, são bancos, os dois. Então, provavelmente, o Itaú também está com uma vol muito alta para um retorno baixo, comparativamente aos Minas, tá vendo? Então, provavelmente, nem o Itaú e nem o Bradesco vão ser escolhidos pelo algoritmo para alocar alguma coisa. Tá claro todo mundo? Isso é aquele gráfico que eu fiz logo no começo da nossa discussão, em que aqui é o risco e aqui é o retorno, né? Aí, se vocês forem voltar lá na aula gravada, vocês vão ver isso aqui. Eu botei o ponto A e o ponto B. Aí, qual que eu prefiro? Eu prefiro entre A e B? Bom, dado o mesmo risco, eu prefiro que tenha o maior retorno. Então, eu prefiro o A. E entre o A e o C? Bom, entre o A e o C, agora está fixo o retorno. Eu vou preferir o de menor risco. Então, vira preferível C. Então, C é um ponto que eu prefiro. É isso que o algoritmo vai fazer para mim. E o algoritmo vai fazer o quê? Ele vai minimizar o risco mexendo, né, alterando os Ws, alterando os pesos. Ele vai alterar até chegar no mínimo desvio padrão. A gente fez isso há 2 aulas atrás, só que eu fiz com vocês com 2 ativos só.
Tá legal? Eu só fiz com 2 ativos, agora eu vou fazer com 6. Com 6, obviamente, na mão é impossível, né? Você vai ficar doido ali no Excel, né? É melhor fazer usando uma função aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o solver, tá? É uma função de otimização. E aí, pessoal, olha só, antes da gente seguir na otimização, então vamos lá de novo. O que é o sigma do portfólio ao quadrado? Ele é W, que multiplica a covariância, que multiplica W transposto. Tá legal? Isso aqui é a forma, a gente chama isso aqui de forma, deixa eu botar em preto, né? Forma matricial. Tá? Então, pela teoria dos portfólios, pessoal, o nome disso é pela moderna teoria de portfólio, tá? Pela moderna teoria de portfólio, o que eu tenho? Eu tenho que minimizar o desvio padrão de um portfólio, tá? Sujeito a um retorno dado, um retorno dado, por isso que eu boto barra aqui, ó, retorno do portfólio é um retorno fixado, ou seja, eu estou olhando pela ótica aqui do eixo Y, do eixo retorno. Então, se eu minimizar isso aqui, vai me dar um conjunto de solução, que são os Ws ótimos. Tá? É o mesmo, isso aqui eu disse em outra aula, tá? Disse para vocês, é o mesmo que maximizar, tá? O retorno do portfólio. Tá? Só lembrando, tá, pessoal? O que é retorno do portfólio? É o somatório dos WIs, RIs. O I vai de 1 até N. Tá? Aqui no meu caso, são 6 ativos. Então, é a média ponderada dos 6 ativos. Então, maximizar retorno sujeito a o risco do portfólio é um risco fixo, que a gente chama de barra. Isso aqui também vai me levar ao W. Ótimo. Esses Ws aqui são iguais, porque esses problemas são dual. É um problema dual. Mas aí, como eu fazer os dois juntos? Aí vem o tópico da aula de hoje. Para eu unir os dois, surge o índice de Sharpe. E o índice de Sharpe é em homenagem ao William Sharpe, que ganhou o prêmio Nobel em função do desenvolvimento dessa teoria. O que o Sharpe propôs? Olha só. O índice de Sharpe, ele propôs o seguinte, é o retorno da tua carteira, do portfólio, menos o retorno do ativo livre de risco, que no nosso caso é a Selic, sobre o desvio do portfólio. O que o Sharpe notou? Se eu maximizar essa relação, é a mesma coisa que fazer o quê? Que maximizar o numerador. Se eu maximizo o numerador, eu aumento aqui esse resultado. E, olha lá, eu faço ao mesmo tempo. E minimizo o denominador. Quando eu minimizo o denominador, diminuir por um número menor, faz com que esse número aqui seja maior. Então, agora, pessoal, eu vou olhar para o índice de Sharpe, porque ele faz os dois. E o índice de Sharpe, ele serve para quê? O índice de Sharpe serve para ranqueamento. Para ranquear, tá? Vou botar assim entre aspas aí, que eu estou usando aqui digamos assim, um anglicismo aqui, né? Estou passando para o português, tá? Serve para ranquear fundos, tá certo? Quanto maior índice de Sharpe, melhor. Tá legal, pessoal? Bom, com base nisso, então, no índice de Sharpe, deixa eu até colocar aqui em verde, tá? Isso aqui é muito importante para a gente. Baseado no índice de Sharpe, vamos olhar aqui para a nossa planilha. Tá? Eu vou maximizar ela aqui, para a gente poder falar um pouquinho mais dela. Olha só. Eu vou jogar depois lá para a nossa plataforma, tá? Essa planilha. Olha só. O que eu quero? Eu tenho uma série de pontos aqui, né? Cada ponto desse é um ponto desse plano aqui, retorno, né? Tá aqui, ó, risco, retorno. É aquele, aqui, ó, é esse gráfico que eu coloquei aqui, ó. Chegar para cá. É isso aqui que eu estou fazendo. Olha lá. Risco, retorno, tá? Esse gráfico aqui. Eu tenho aqui os pontos que eu descobri ali para cada um dos ativos. O que eu quero fazer? Eu quero achar uma fronteira, que a gente chama de fronteira eficiente, que
passe, né, por esses pontos aí de forma ótima, tá certo? Eu tenho que ter uma alocação ótima aí, tá? Então, tem que fazer isso aqui que eu estou fazendo na mão aqui, eu quero que o programa faça para mim, que encontre o lugar geométrico das carteiras de mínima variância possível. Tá legal? E aí, pessoal, qual o detalhe, né? Ainda vamos falar sobre essa fronteira eficiente antes de eu ir para o Excel ainda, tá? A fronteira eficiente, ela tem essa característica aqui, ó. Ela é côncava, pelo problema matemático que a gente viu, tá? E o que significa essa curva aqui? É o lugar geométrico, 2W, com mínima variância. Tá legal, pessoal? E aí, olha só que interessante aqui, ó. Essa curva, ela é simétrica, tá? Aqui embaixo, ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, horizontal, ela é simétrica, daqui e para cá. Tá? E o que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui, pessoal, é 100% no ativo, no W, de menor risco. Aí você vai dizer o seguinte, isso é um ponto eficiente? O 100% no ativo de menor risco é um ponto eficiente, porque depende do perfil da pessoa. A pessoa, às vezes, quer estar aqui nesse ponto. Aí depende das pessoas. Aí eu digo para vocês sempre o caso aqui da minha família. Eu sou o mais arriscado de 3. Eu tenho dois irmãos, sou do meio. Eu sou o mais arriscado. O mais velho é o mais conservador. E o mais novo é o meio do caminho ali. O mais velho, eu estou aqui, ó. Por exemplo, 100%, o último ponto da fronteira é 100% no W do ativo de maior risco. Isso é um ponto eficiente, tá? Eu ir para o ativo de maior risco, tá certo? E qualquer ponto no meio do caminho é a combinação aí entre os Ws, tá? E aí, olha que coisa interessante. O índice de Sharpe é mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o índice de Sharpe. Se eu traçar uma reta tangente aqui a essa curva, isso aqui se chama linha de mercado de capitais, tá? Security Market Line é o nome, tá? Linha do mercado de capitais. E eu vou daqui a pouco falar dela, que vai ter a ver com o tal do beta, tá? Daqui a pouquinho eu falo dela. Mas a tangente dá nesse ponto aqui e ela encosta onde? Aqui, ó, o coeficiente linear dessa reta aqui, o coeficiente angular é o beta, tá? Daqui a pouquinho eu vou estimar ele, eu vou chamar de beta chapéu porque é estimado. E aqui, quando eu corto aqui no eixo Y, isso aqui é o RF, tá bom? É o ativo livre de risco. Daqui a pouquinho eu vou falar mais dessa retinha aqui, tá? Por enquanto, só fica sabendo que ela existe e que o ponto que ela tangencia é o índice de Sharpe. O que é o índice de Sharpe? É o retorno do portfólio menos o retorno do ativo livre de risco sobre o risco do portfólio. Tá legal? Beleza. Então, pessoal, de posse disso, vamos lá para o Excel agora fazer esse probleminha de otimização aí. Olha só o que eu tenho aqui. Deixa eu dar um zoom maior. Pessoal, X1, tá, é a Petrobras, X2 é a Vale, X3 é a Uzi Minas, X4 é o Itaú, X5 é a Gerdau, X6 é o Bradesco. O X é o peso, tá, é o W. Inicialmente, eu coloquei 50% na Petrobras e 50% no Bradesco. Inicial, tá? É muito difícil, assim, seria quase até impossível eu já acertar o ponto ótimo de primeira. O que eu sei é que eu tenho que somar 1, né? O somatório dos Ws, dos pesos, tem que dar 1, tá legal? Lembra disso lá da minha aula. Então, tá somando 1 aqui. Bom, como eu tenho meus dados aqui, ó, de retorno, eu coloco lado a lado e mando o Excel calcular para mim a matriz de covariância, tá certo? É simples, é só vir aqui em dados, análise de dados, e calcular aqui, ó, matriz de covariância. Você vai ver aqui, ó, que tem covariância. Você clica ali e manda fazer, tá? Eu já trouxe pronto para vocês, pessoal, porque eu não vou perder tempo com isso, né? E aí, o que eu tenho que fazer, ó?
Só eu vou dar um zoom menor aqui para abrir meu whiteboard. Vamos lá, whiteboard está aqui. Olha só o que eu tenho que fazer. Quem é o sigma do portfólio ao quadrado? É o W vezes COV vezes W transposto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo, então, agora, matriz 1, que é o peso, que eu estou chamando de X. Eu também sou um ser complicado. Por que eu não chamo de W, né? Só para dificultar a vida de vocês. Mas, enfim, o que é X aqui é W aqui, tá? Então, aqui o que é W ali é X. Então, olha só, vou multiplicar a matriz 1 pela matriz 2. Então, vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Tá? E estou chamando ali de resultado da multiplicação, matriz 1, matriz 2. O que eu tenho que fazer agora com essa matriz? Eu tenho que multiplicar por W transposto. Se W é uma matriz linha, W transposto vai ser uma matriz coluna. Vamos ver onde é que está o W transposto? Aqui, ó. Aí eu vou dar um zoom maior, tá? Olha lá o W transposto. Está aqui, ó. O que era coluna, desculpa, o que era linha, né? Virou coluna. Tá legal? Aí quem é a variância do meu portfólio? Que é o risco, né? O risco ao quadrado, o desvio. É simplesmente a multiplicação da matriz 2 pela de pesos. Aí eu tenho a variância do portfólio. Todo mundo está vendo? E aí quem é o desvio? O desvio do portfólio é a raiz quadrada da variância, por definição. Tá legal? Bom, por enquanto eu não fiz nada. Quer dizer, não fiz nada, né? Eu só calculei isso aqui. Tá legal? Só fiz isso lá no meu Excel. Então vou voltar lá para o meu Excel. Não sei porque que o meu Excel está... Ó, agora eu vou vir para cá. Ó. Quem são meus retornos? Meu retorno é aquilo que está nessa matriz aqui, ó, o 368, 365, 421, está aqui. Ó. Esses são os retornos. Quem é o retorno do portfólio? Lembra lá, retorno do portfólio é o somatório dos Ws, Is, Ri. Então vai ser a multiplicação da matriz de pesos... Olha lá, multiplicação da matriz de pesos vezes a matriz de retorno. Vai te dar o retorno do portfólio. E aqui, pessoal, estou botando o retorno Selic como sendo 1% ao mês. Tá? Já não é assim, né? Está bem menos que isso. Está em torno de 0,25 ao mês. Tá certo? Mas até bem pouco tempo atrás era 1% mesmo. Já era taxa de juros ao ano de 13%, né? Mas enfim. Então, ali está ali a Selic. Então, o que eu vou fazer agora? Vou calcular o índice de Sharpe. O que é o índice de Sharpe? O índice de Sharpe é retorno do portfólio. Então, só para botar aqui, ó, índice de Sharpe. É o retorno do portfólio menos o retorno do ativo livre de risco sobre sigma do portfólio. Então, quem é o retorno do portfólio? É o A6, 286, menos o O9, que é o RF, retorno ativo livre de risco, que divide o desvio. Calculei o índice de Sharpe. Inicialmente, com a carteira 50% na Petrobras, ó, 50% na Petrobras e 50% no Bradesco, eu cheguei a um índice de Sharpe de, quanto é que deu mesmo? 0,23. Tá legal? Bom, agora vamos melhorar isso aí, né? É muito difícil que isso aqui seja ótimo, tá? Deixa eu ver lá meu chat. Alguém não entendeu, professor? Pessoal, alguém não entendeu aí? Tá tranquilo? Tá, beleza. Então, se ninguém tá falando, se o silêncio aí tá imperando, então vamos seguir aí. O Henrique tá com o microfone aberto aí? Não sei se ele consegue falar. Acho que não, agora. Não, Agora tô. tô te escutando. Só por curiosidade, onde é que é essa praia aí que tu botou a foto? Ah, é em Xangri-Lá. Ah, tá, beleza. Assim, me perdoe, eu vou muito lá, gosto, mas é uma praia ruim, né? Só funciona ali em janeiro, fevereiro, né? Pelo menos para mim. É bem por aí. Mas em compensação, a Serra Gaúcha é boa. Né? É boa. É boa. Deixa eu ver, ó, o pessoal ali, ó, a Tamires também botou uma foto ali bem contente, a Mariana também, ela botou uma foto ali de... A Mariana ali tá indo pra festa, né, Mariana? Eu tava indo numa festa de 15 anos. Aí, viu? Acertei. O Morian também ali, ó, tá com a cara feliz e tal. Eu nem sei qual é a minha foto, sinceramente, eu nunca vi minha foto. Aliás, como é que eu vejo isso? Vocês sabem? Pra mim não aparece a tua foto, mas tem que alterar ali no perfil. Como é que é? Ah, tá.
Pior que eu nem sei fazer isso. Deixa eu ver aqui. Agora fiquei curioso, só um detalhe aqui. GM, tá? Ah, não tem nada, só aparece GM, é isso, né? Não tem foto minha, né? Isso aí tem que alterar eles nas configurações. Ah, deixa assim, prefiro ficar anônimo mesmo, né? Só vocês me conhecem, tá? Bom, vamos lá. Fica aqui, a maioria não tem foto, quer dizer, alguns aqui botaram. Vamos lá. Pessoal, muito, eu fiz essa pausa aí também, porque justamente agora é o ponto importante. Ó. Vou no solver. O que eu quero? Eu quero que o índice de Sharp, que é essa célula aqui, vá para o valor máximo, como está marcado aqui, ó, vá para o máximo. Alterando quem? Eu quero que ele altere os pesos, porque ele quer a variável problema para mim é o peso. Então, alterando esses daqui. Quais são as restrições? As restrições é que a soma dos pesos, ou seja, aqui está aqui, ó, o D4 seja igual a 1. Essa é a primeira restrição. E qual é a outra restrição? Que cada um dos pesos seja maior ou igual a 0. Tá? Porque eu estou supondo aqui que eu só posso entrar comprado no ativo. Tá? Eu não posso entrar vendido. Eu sei que em finanças, tá, pode entrar vendido. Tá? Mas aqui eu estou botando restrição de não entrar vendido. Entrar vendido é o seguinte, é peso negativo. É tu vender sem ter o ativo. Isso pode no mercado financeiro, tá? Você pode vender algo sem ter e aí você aluga para poder fazer isso e não ficar exposto ao risco direcional, tá? Tem vários portfólios, vários gestores que fazem isso. São as operações short, tá? Tem um Mas para isso não tem que estar alavancado, senhor? Desculpa? Mas para isso não tem que estar alavancado? Então, o termo, o nome para isso, quando eu vendo algo que eu não tenho, o nome disso é alavancagem. Eu estou alavancado, isso mesmo, tá? O nome para isso é alavancagem. Aqui eu estou supondo que eu não tenho alavancagem, tá? Para ficar, digamos assim, mais fácil. Daqui a pouco eu vou tirar essa restrição. Aí vocês vão ver que vai dar o outro pedaço da curva. É o seguinte, essa curva é simétrica pelo seguinte, se eu coloco restrição maior ou igual a 0, dá o trecho de cima. Se eu tiro restrição, eu posso estar alavancado, aí dá o trecho de baixo. Estar alavancado é vender sem eu ter o ativo, tá? Em finanças isso pode, tá? No mercado financeiro pode. Tá legal? Bom, então vamos lá. Eu vou, então, pessoal, de novo aqui, ó, solver, eu vou maximizar o índice de Sharp. Vamos mandar resolver? Ó, vamos ver. Se chegar em 0,23 é porque deu zebra. Vamos ver. Ah lá, beleza. Vamos manter a solução do solver. Foi para 0,44, aumentou, tá? Então, foi para 0,44. Então, maximizei. Então, aqui, ó, maximizei aquilo que eu fiz com vocês na mão, na aula retrasada, agora eu estou fazendo no Excel. E o índice de Sharp aumentou, ainda bem, foi para 0,44. Vamos ver os pesos? Então, vamos ver os pesos ali, ó. Vamos lá ver. Aqui, ó, tá aqui já os pesos, mas é melhor pegar daqui, ó. Eu vou colar até lado a lado. Ó. Aqui, está aqui a solução do meu problema. Ctrl C, colar aqui do lado. Colar especial, valores, transposto. Que aí sai lado a lado. Olha lá que beleza. Pô, a teoria se confirmou aqui, ó. Não tem nada no Itaú, ótimo. A gente tinha visto que no ótimo não era para ter dado nada no Itaú, foi o início da aula. Não deu nada no Bradesco. Beleza, a gente também viu isso, né? Foi até quem falou na hora ali, eu não me dei conta, mas alguém falou, ó, no Bradesco eu não posso ter, né? Deu 11% na Gerdau, 46% na Uzi Minas, 16% na Vale e 25% na Petro. Essa aqui é o W, ótimo. Tá legal, pessoal? Essa é a solução do meu problema. Não há nenhuma outra carteira que tenha um Sharp maior. Tá legal? Ah, mas não concordo, quero ver. Bom, faz o teste. Vamos fazer o teste? Aí vamos já explicar o seguinte. Essa solução aqui, ó, do 0,44, é o que a gente chama de solução ótima. É a solução ótima. Mas vamos supor que eu queira, de alguma forma, por alguma restrição da minha política de investimentos, ou enfim, até porque o meu gestor quer também ter exposição a banco, ele quer porque quer ter lá o W6 igual a 10%. Tá? Ele quer isso, ele quer ter, esse gestor, ele quer ter na carteira
10% de Bradesco. É o que ele quer. Então, o que você vai fazer ali? Você vai vir aqui no Solver. Então, você vem lá em dados, Solver. Aí você vai incluir mais uma restrição. Você quer o quê? Você quer que o W, agora 6, ó, seja igual. Você quer que seja igual a 0,10, que é 10%, né? Vou mandar adicionar. Beleza, vamos ver se ele adicionou. Tá lá, ó. Vamos mandar resolver? Vamos ver o que acontece. Beleza, ó. Foi para 0,41. Ó, o Sharp foi para 0,41. Tá bom? Ele caiu, tá? E aí o que a gente chama de solução subótima. Por quê? Porque eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? A restrição é colocar 10% no Bradesco. Isso se chama otimizar sob restrição. Eu tenho uma variável restringindo ali. Obviamente, quanto mais restrição eu tenho, mais longe do ótimo eu estou. Aí eu estou no subótimo. E olha lá, obviamente, pessoal, se o ótimo era 0 em Bradesco, no subótimo vai dar o mínimo possível, 10% ali, ó. Se bem que eu fixei igual a 10, né? Eu podia botar menor ou igual a 10, pessoal. Vocês iam ver que ia dar 10. Desculpa, menor ou igual não. Maior ou igual a 10. Vocês iam ver que vai dar 10, no mínimo possível, tá? Porque a gente sabe que o ativo não agrega na relação risco-retorno, tá legal? Pessoal, isso é fundamental que vocês tenham entendido, esse problema de maximização e minimização. Creio eu que com isso aqui em Excel, elucida muito aquela álgebra que eu fiz 2 aulas atrás, né? Tu consegue visualizar o que a gente estava fazendo na álgebra. E aí agora vendo no Excel, falo, entendi, tá, é isso aí. Beleza, pessoal? Esse problema de maximização ficou claro? Na verdade, sim, eu estou afirmando, mas perguntando também, né? Tá claro para mim que estou dando aula disso há 15 anos, né? Inclusive, no meu dia a dia, eu faço para minha carteira, tá, pessoal? Eu tenho um modelinho que roda isso por trás. Na prática, só um detalhe. Óbvio que eu não faço no Excel, né? Eu faço no R, com dados intradiários e com uma gama enorme de ativos, e eu não considero só também retorno, tá? E nem risco, eu faço outras variáveis também. Eu até mandei para vocês, né, a título de curiosidade, me dá muito nervoso como a gente vê que o nível nosso educacional é muito baixo. Pô, um sindicato, não sei se é sindicato, se é assembleia, o que for, dos Correios, se comparar ao Mercado Livre em termos de valor de mercado, né? E eles acham que estão certos, viu? Eles acham que tem razão. E é uma lástima, né? Então, assim, muita gente pode até usar isso aqui como critério apenas de decisão. Não usem isso só como decisão, tá, pessoal? Você tem que colocar outras variáveis na hora de decidir investimento. Não é só a relação risco-retorno. Por quê? Quais são as hipóteses que aqui estão por trás, né? Que o livro explica para vocês lá de forma estatística. Que os retornos são estatisticamente independentes, ou seja, o que eu estou dizendo no fundo? Que essa matriz aqui de variância e covariância, ela é fixa. Né? A gente fez uma análise ali de 2 anos, ó, e eu estou supondo que essa matriz de variância e covariância não mudou. É óbvio que isso não é verdade. A gente sabe que em crise as correlações vão quase todas para 1, né? Quando está em crise braba, tudo cai, né? Tudo cai. Até coisas que são descorrelacionadas passam a ser correlacionadas, tá legal? Então, primeira hipótese, tá? Os retornos, eles não são independentes, tá? Eles têm um grau de dependência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa matriz muda ao longo do tempo, então eu não posso fazer uma otimização estática. Eu fiz aqui uma otimização estática supondo que essa matriz não muda. Ela muda ao longo do tempo, então não faz sentido fazer no Excel. O Excel nem consegue fazer isso, tá? Você tem que fazer usando um programa que faça uma otimização ao longo do tempo, Python, R e assim vai. Tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro, todos os investidores agem de forma racional, tá legal? Que é esse ponto eu discuti no início desse capítulo, tá? Alguém até aqui contribuiu com essa discussão, né? Acho que foi o Henrique, talvez. Mas não me lembro. Mas, enfim, não, foi o Gabriel. Foi o Gabriel que falou disso. Ou me mandou uma mensagem no privado e tudo. É ingenuidade achar que as pessoas, né, agem racionalmente, né? Fala, Henrique. Olha só, senhor, eu não entendi a parte que os bancos deram 0. Eu não entendi essa parte. Ah, tá. Pô, ainda bem que tu falou. É o seguinte, ó.
Quando a gente começou a olhar para a matriz aqui de retorno e risco, ó, vou botar um zoom bem grande nela aqui. Aqui, ó. O que acontece aqui com o Bradesco? Eu tenho uma volatilidade de 8,6 com um retorno de 2,04. Só que eu tenho um ativo que tem uma volatilidade menor, tá, que ele. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Eu tenho um ativo que tem uma volatilidade menor que ele e tem um retorno maior. Ó, Usiminas. Usiminas tem uma vol menor e te dá um retorno maior, tá vendo? Aham. Então, o que acontece? Na minha solução de ótimo, eu não posso alocar nada no Bradesco, porque não faz sentido, entendeu? Se eu tenho um ativo com menor risco, com maior retorno, eu vou nele, eu não vou no Bradesco. Sacou? Assim, essa parte eu entendi, mas eu achava que ele juntasse todos os ativos e botasse no portfólio com todos com, no caso, alguma porcentagem, né? Não nenhum zerado, assim. Eu achei que todos Então, teriam um valor. beleza, lembra que realmente o Por programa mais faz... que mínimo, assim, por mais que, claro, tenha volatilidade muito alta e um retorno baixo, mas assim, que tivesse uma participação, sei lá, de 4% no portfólio, algo assim. Ah, eu vou devolver minha pergunta para você. Mas por que você acha isso? Porque assim, ó, a restrição é todos os pesos devem ser maiores ou iguais a zero, tá legal? Por que você acha que tem que dar 4%? Não, eu não digo 4%, eu digo só que devia ser algo baixo, né? Algo assim, 2%, algo assim. Mas tu falou que pode ser igual a zero também, né? Tu falou. Então, aqui, ó, exato. Vou te mostrar aqui, ó, peraí, no solver, a restrição é maior ou igual a zero. Então, o zero é um ótimo, entendeu? Não tem problema nenhum dar zero. Eu acho que é isso que você está assim, pô, peguei o dado, calculei, tem lá um retorno, pô, não tá dando nada lá. Exatamente. Não. Eu sei que na teoria pode dar zero e até pode, né? Mas eu pensava que teria alguma coisa, algum valor. Por mais que seja mínimo. Assim. Eu entendi o que você entendeu. Eu entendi que você... Assim, ó, eu vou pegar lá todas as ações do Ibovespa, tá? São 64. Vou mandar otimizar. Algumas vão estar com peso zero. E não tem problema nenhum nisso, porque elas não agregam na relação risco-retorno. De novo, se eu só estiver olhando por essa lógica para alocar ativo, né? Mas o que eu quero dizer é, o zero é a solução, entendeu? O zero é um ponto do ótimo. Consegue ver isso, Henrique? Aham, não, agora entendi. Faz sentido. Não é porque ele está ali que tem que ter um mínimo nele. O mínimo é zero, tá? Ele está ali, o mínimo zero é uma solução do problema, viável. Tá? No caso, olhando puramente para o preço dele, ao longo do tempo, nesse portfólio seria zerado, assim. A gente não teria que botar ele. Ele não teria retorno tipo, compatível com a volatilidade. É isso aí, exatamente essa a conclusão. Claro, colocando de novo aquelas hipóteses que eu botei por trás, né? Que os investidores são racionais, que os retornos são identicamente independentes e distribuídos normalmente, que a matriz de correlação covariância ela é fixa para 2 anos, né? Essas hipóteses que a gente chama de hipóteses de mercado eficiente, já é um outro termo do capítulo que eu estou usando. Mercados eficientes. Tudo de informação está no preço. É o mercado que a gente chama de mercado eficiente na forma forte. Esse é o termo que a gente usa, está lá no livro, tá? Mercado eficiente na forma forte. Tudo que eu preciso saber está no preço. O preço reflete todas as informações possíveis do mercado. E instantaneamente, qualquer informação nova ele ajusta ao preço. De tal sorte que não tem ninguém com informação privilegiada. Tá legal? Essa é a hipótese do mercado forte. Tá legal? Existem mais 2 hipóteses, tá? A semi-forte e a fraca. A semi-forte é que todos os preços embutem, mas não instantaneamente. E a fraca é aquela que pode existir falha de mercado, tá? A hipótese fraca, tá? Que é a mais, digamos assim, é a que a gente encontra mais no mercado, embora cada vez mais difícil, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Warren Buffett, no início da carreira dele, eu leio muito sobre ele, tá? É um dos investidores que, para mim, é um exemplo, né? Até pelo que ele acumulou e pelo que ele faz. Ele olha empresa, não olha preço, ele vai no detalhe do balanço, enfim. Mas uma curiosidade, né? Tá num livro que entrevistaram para ele uma vez, do que ele se arrepende, se ele já perdeu tempo na vida dele. Ele, olha, dos 0 aos 9 anos eu perdi tempo, porque eu não investia. Ele começou a investir com 9 anos em diante.
E aí o que acontecia? Como não tinha internet naquela época, ele ia na banca de jornal primeiro para ver balanço de empresa, quando era sair em jornal, né? Ele ia lá na banquinha comprar primeiro para olhar os balanços, tá? Então naquela época é óbvio que ele tinha mais informação que os demais, porque ele olhava antes, né? A informação não era instantânea. Hoje não, hoje as empresas divulgam na internet, né, os balanços, você vai lá, tem software para fazer leitura automática, né? Vai rapidinho. Todo mundo recebe essa informação, né? Então, hoje em dia, realmente tá chegando aí na, digamos assim, na hipótese forte, né, de mercado, que o preço ajusta instantaneamente, né, ao que acontece. Hoje mesmo, não, desculpa, ontem, né, o Guedes diz que o Congresso está vetando privatizações e tal, o preço despencou, né? Ele falou, no segundo seguinte, despencou, tá certo o preço. Antigamente não tinha essa velocidade, né, de interação. Hoje você vai numa mesa, né, vai numa gestora, tem lá o Bloomberg ligado, né, real time ali o tempo todo mundo ajusta tudo, né? Então a hipótese forte, eu acho que com o tempo cada vez mais vai ser mais forte, né? Vai ser difícil você ter informação privilegiada, você olhar antes, enfim, esse tipo de situação que o Buffett viveu quando ele começou a montar o portfólio dele. Beleza, gente? Então, com isso a gente viu solução ótima, solução subótima, maximização, minimização. Agora vamos entender aquela retinha lá que eu desenhei e o beta para a gente finalizar a aula, tá? Deixa eu minimizar aqui vocês aqui. Vamos agora usar um pouquinho do whiteboard. Depois eu vou para o Excel de novo. Pessoal, até agora, tá? Eu vou pegar aqui embaixo, tá? Até agora, o que a gente fez ali? A gente fez uma tabelinha em que eu tenho aqui o ativo 1, ativo 2, ativo 3, ativo 4, ativo 5, ativo 6. Aí eu botei aqui retorno e botei aqui risco, né? Aí botei os valores aqui, né? Retorno e risco. Esse risco aqui, como é que ele foi calculado? Ele foi calculado como sendo desvio padrão, 10 de PAD, dos retornos na data T. Tá legal? Ah, isso aqui é desvio padrão, isso. Tá? Isso aqui que eu fiz, né? Pessoal, isso aqui a gente chama de risco absoluto. Qual o problema do risco absoluto? É que a gente viu que se for somar ativos, pegar um ativo A com um ativo B, a soma dos dois ela é vetorial, né? Vai dar aqui o portfólio P, né? Aqui é B também, aqui é A, e dá um triângulo aqui, você tem que fazer o quadrático lá que a gente fez, certo? Então a pergunta é, existe qual forma a gente pode colocar todos os ativos em uma mesma base. Tá legal? Então, qual a forma a gente pode colocar todos os ativos numa mesma base? Porque qual a vantagem? Se eu coloco todo mundo na mesma base, no mesmo denominador, eu posso somar todo mundo de forma linear, né? Não preciso fazer aqui, não preciso fazer triângulo, né? Nada disso, eu somo simplesmente, né? Se eu botar todo mundo no mesmo denominador, basta somar o numerador, né? E eu pergunto para vocês, o que a gente pode usar como referência, né? E o nome absoluto quer dizer eu calcular sozinho, relativo é em relação a. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, é criar uma forma aqui de calcular um risco que a gente chama de risco relativo. E aí, qual o índice adequado para calcular risco relativo? Bom, seria interessante eu calcular risco em cima digamos assim, de um índice de mercado, né, que reflita macroeconomia, reflita uma série de variáveis. E aí, pessoal, a teoria nos diz o seguinte, existe uma coisa que se chama de retorno de mercado e sigma de mercado, que no nosso caso aqui brasileiro a gente vai usar o Ibovespa. Tá legal? O Ibovespa seria digamos assim, um denominador, né, para eu calcular. Eu vou calcular então o risco em relação ao Ibovespa. Tá bom, pessoal? É isso que eu vou fazer agora. Para fazer isso, pessoal, antes de ir para a teoria, eu gosto de mostrar, obviamente, na prática, né?
Olha só o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá para a minha matriz de retornos aqui, ó. Eu vou simplesmente pegar esse aqui, ó. Deixa eu dar um... Ó, eu vou pegar o Ibovespa, o retorno, tá? Vou botar aqui, ó, Ctrl C, vou colar aqui do lado, Ctrl V. Vou colar valores, tá? Colei valores, esse aqui é o Ibovespa. E vou colar aqui do lado dele, à direita dele, eu vou colar a Petrobras. Vou colar à direita dele a Petrobras. Então, Ctrl C. Colar aqui à direita dele. Colar especial valores, isso aqui é Petrobras. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou pegar aqui e vou pedir o gráfico de dispersão. Aqui, ó, inserir, gráfico de dispersão. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó, gráfico de dispersão. Pedir ali das bolinhas, ó. Vocês conseguem ver que parece haver uma relação linear entre o mercado e a Petrobras? E mais ainda, ó, vou pedir a equação do gráfico. Vou aqui, ó, adicionar a linha de tendência, exibir a equação no gráfico, tá? E vou fechar isso aqui. Olha só o que eu estou fazendo ali. Vou dar um zoom maior. Olha lá. Eu consegui achar uma relação de mercado linear. E mais, ó, o que está dizendo aqui? Ó? A Petrobras, ela varia mais do que o mercado na proporção. Se o mercado aqui, ó, isso aqui é quase zero, né? 0,0079 é aproximadamente zero. Se o mercado subir 1, o mercado é X, né? Se o mercado subir 1, a Petrobras tende a subir 1,17. Se o mercado cai 1, a Petrobras tende a cair 1,17. Então, pessoal, isso aqui, ó, é o beta que eu falei para vocês que eu ia mostrar, né? E esse é o beta. Beta é o coeficiente angular da relação entre o ativo e o mercado. Qual é a outra forma de eu calcular também o beta? A outra forma de eu calcular o beta é fazendo o seguinte, ó, é a covariância, é a covariação do mercado, ponto e vírgula, com o ativo, tá? Que divide a variância, aí a variância do mercado. E essa variância do mercado, pessoal, é para todo mundo, tá? Para todo mundo que eu digo, vai ficar fixo, tá certo? Então, esse aqui fica fixo, vou apertar F4, F4, e esse aqui também fica fixo, é a covariância da ação com o mercado, tá? Olha lá quanto é que deu aqui o beta. Vou botar em número, 1,12, quanto é que tinha dado aqui, ó? 1,17. Você vai dizer, pô, professor, não bateu, né? Realmente não bateu. Por quê? Porque a minha amostra aqui é muito pequena. Tá legal? Isso aqui, como é um dado estatístico, ele vai se aproximar. Você pegar aí uma série de 250 dados, vai dar igualzinho, tá? É a outra forma de você calcular a beta. Então, ó, o beta, pessoal, que é risco relativo, ele é definido como sendo a covariação da ação com o mercado sobre a variância do mercado. Esse é o beta. E a gente chama de beta chapéu. Por que beta chapéu? Porque beta chapéu é o resultado de um problema de OLS, né? Ordinary Least Square, é aquele mínimo quadrado ordinário, né? Se eu tenho aqui uma série de dados, né? Foi o caso lá que eu peguei, ó, série de dados. E aí eu acho a reta. Para minimizar, o que é essa reta aqui? Essa reta é o resultado da minimização de todos esses erros dos pontinhos com relação à reta. É a reta que melhor explica o resultado dessa otimização. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos os resíduos I, isso aqui não é retorno, tá? Resíduo. Resíduo é o ponto I menos a equação da reta, tá? Menos a equação da reta. Eu somo isso e minimizo para diminuir essa distância aqui, tá legal? O coeficiente angular dessa reta, o beta, ele é dado por essa fórmula estatística. É a covariância da ação com o mercado, que divide a variância do mercado. E mais ainda, pessoal, o que é mais interessante? E por que eu uso beta? O beta de um portfólio, ele é o somatório de cada peso no ativo multiplicado pelo beta individual. Ou seja,
O risco de um portfólio, pessoal, agora, ele pode ser somado com os betas individuais. É muito mais fácil de calcular do que fazer aquele método de somar todo mundo ao quadrado, calcular as covariâncias, assim vai. Ou seja, para o caso meu da minha carteira ali do Excel, é a W1 beta 1 mais W2 beta 2, são 6, né? Mais W3 beta 3, mais W4 beta 4, mais W5 beta 5, mais W6 beta 6. Tá legal? Por que eu posso somar todo mundo? Porque o denominador é igual para todo mundo. Tá legal? E aí, pessoal, qual é a regrinha do beta? Beta maior do que 1, a gente diz que o ativo ele é agressivo. Por quê? Porque ele varia mais que o mercado. E o beta menor que 1? Beta menor do que 1, a gente diz que a ação, ou o ativo é defensivo. Por quê? Porque ele varia menos que o mercado. Se o mercado sobe, ele sobe menos, mas se cai, ele cai menos também. Tá? Vale para as duas caudas, tá? Esquerda e direita. Lembra que o risco, ele não mede a direção, né? Ele mede a magnitude, né, de mudança. Tá certo, pessoal? Bom, e aí é o seguinte. Onde é que é essa reta? Né? Aí é o que eu falei. Deixa eu falar mais na reta aqui. Pessoal, a reta, essa reta aí, é chamada de Capital Asset Pricing Model. Famosíssimo, tá, pessoal, esse modelo. É o modelo CAPM. O que ele te diz? Ele te diz o seguinte, que o retorno de um ativo, que é aqui, ó, o eixo Y, e aqui é o retorno do mercado. O retorno de um ativo ele é dado pelo retorno do ativo livre de risco, mais o risco relativo em relação ao mercado, que é o beta, mais beta, que multiplica o Equity Premium Puzzle, que a gente chama de prêmio de risco de mercado, que é o RM menos o RF. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de prêmio de risco. É o risco de mercado, no nosso caso, Ibovespa, menos o risco Selic. Tá legal? Retorno Selic, prêmio de risco. Pessoal, isso aqui em geral é dado. Tá? Ele é obtido. Vou botar assim, ó, obtido. Onde? Professor, onde é que eu consigo obter esse prêmio de risco? Antes de eu mostrar, eu queria que vocês discutissem comigo. Vamos comparar países, tá? Vamos comparar países. E aí eu vou abrir aqui o Microsoft Teams para ver quem está comigo aí. Pessoal, quem tem um prêmio de risco maior? Brasil ou Estados Unidos? Brasil? Brasil. Brasil ou África do Sul? África do Sul. O Henrique, eu não entendi nada. África do Sul. Oi? África do Sul. Tá, é África do Sul o maior prêmio de risco, é isso? Isso. Beleza. Bom, pessoal, essas curiosidades todas, onde é que a gente mata? A gente mata aqui, ó. Deixa eu dar um zoom maior, tá? Aí, pessoal, estou no grupo de cerveja, o pessoal tomando cerveja quarta-feira de noite, né? A vergonha aí, minha turma. Mas, enfim. Vamos lá. Se eu boto aqui, ó. Damodaran, tá? Equity Premium Risk, tá? E aí você vai clicar ali, ó. Só para eu explicar a vocês. Damodaran é um indiano, professor da NYU, que é a New York University, que ele calcula isso todo dia para todos os países, o prêmio de risco para todos os países, coloca no site dele. Então, se eu clicar lá no site dele, que na verdade é o site que está hospedado dentro da NYU, tá? E ele diz para você como é que ele calcula. Tá? Mas é importante dizer para você o seguinte, todo o mercado pega o que ele faz, tá certo? Virou referência. Então, ó, Brasil, ó, você vai aqui, ó, Equity Risk Premium, é isso aqui, prêmio de risco de mercado, tá? Então, você vai, é a diferença entre o retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Então, pega ali, ó, Brasil, que eu perguntei para você, Brasil, ó, 964. Vamos pegar um que está horroroso, a Argentina. A Argentina está uma draga danada, viu? Que troço lá, daqui a pouco vai virar guerra civil. Tomara que não, né? Batendo na madeira aqui, mas o lugar que está complicado é a Argentina.
A Argentina, ó, lá, 22,86. Faz sentido? Faz total sentido, pô. Quem vai investir em sã consciência na Argentina? Para eu investir na Argentina, eu tenho que ter um prêmio de risco gigante para eu poder estar lá, entendeu? Eu vou ganhar mais se eu investir lá, mas também o risco é maior. É isso que mede o risco, o prêmio de risco, tá? Ó, vamos pegar então, qual que eu perguntei? África do Sul. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ah, eu fui falar África do Sul, mas não aparece aqui. Deve aparecer South África. Eu também sou... Pô, eu tô olhando que é português aqui, né? É inglês, né? South África, cadê? Aqui, ó. África do Sul. Aí, pessoal, África do Sul, o risco é menor que a gente. Ó, 8,90 e a gente, Brasil... Brasil, 9,64. A gente tem um risco maior que a África do Sul, tá? Pegar assim, Venezuela, que é também outro país, putz, que ninguém investe lá, quer ver, ó? Venezuela, coitada da Venezuela. Venezuela. Nem tá aqui, né? Ah, não, tá ali, ó. Porra, aí, 27, desculpa aí o francês, tá? 27,14. Acho que é o pior da lista aqui. Pelo que eu tô vendo, é o pior. Tá Professor, eu Oi? vi como é que tá o Kuwait. Kuwait é um K, país bem né? rico. Ah lá, bem rico, ó, baixinho mesmo, risco quase zero, tá lá. Petróleo, né, basicamente, 5,96. Pega ali Abu Dhabi também, baixinho, quer ver? Abu Dhabi, olha lá, 5,96, mesmo prêmio de risco, né? Pega outro também, os Emirados, United Arabian, eu acho. Peraí. Acho que é no U lá. Aqui, ó, Emirados Árabes Unidos lá. Aqui. Ah lá, tudo igual, tá vendo? Esses todos são iguais, tá? Que é igual o United Kingdom lá. Ah, Estados Unidos, 5,23, tá vendo? Suíça também deve ser uma beleza, 5,23, ó, tudo no mínimo. Ó. Suécia, 5,23, tá vendo? Tudo no mínimo ali, tá? E é isso, né, pessoal? É isso que mostra esse site aqui. É bastante interessante ver, né? Aí, ó, quando alguém fala, não, a Venezuela é exemplo, vem aqui e mostra. Exemplo de quê, cara? De risco, né? Isso aqui é bom você pegar o histórico, tem isso o histórico ao longo do tempo, né? Ele disponibiliza, é muito interessante. Professor, Oi, fala. mas como é que eles fazem esse cálculo se nem todos os países têm bolsa, como o Ibovespa, no caso, para medir o preço de mercado? Isso, então, aí ele mostra aqui em cima no cabeçalho o que ele faz. Ele diz que quando não tem, ele usa um prêmio de risco dado pelo preço que os países tomam emprestado em outros países, tá? Então, ele usa algumas referências de países que estão emprestando para esses países, quando eles não têm bolsa, beleza? Aí tem aqui, tá? Tem esse texto aqui explica como é que ele faz isso, tá? Mas foi boa a pergunta. Eu não preciso ter um mercado, não preciso ter um mercado de ações, entendeu? Se eu tenho é mais fácil. Mas se eu não tenho, eu uso esses critérios de Moody's, Standard Poor's, enfim, de risco, tá? Ah, bom. Ok? Fechou? Fechou. Beleza. É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. 18, ó. Cuba, 18, né? 19 aqui, ó. Como é que tá Hong Kong? Hong Kong. Hong Kong é para estar baixinho. Não sei se é China ou Hong Kong que se fala. Olha lá, 6,12. 6,12. Vamos ver a China também. China. Olha lá, 6,26. Baixinho também, tá vendo? Ó, Chile tá igual China, 6,26, tá vendo? Chile bem baixinho também. O Chile é exemplo aqui para nós, né, na América do Sul. Né? Colômbia está melhor que o Brasil, vejam, a Colômbia realmente está melhor. Você olha PIB, olha dados de dívida pública. O que conta muito aqui é a dívida pública, pessoal. A gente piorou muito porque a nossa dívida pública piorou muito. Né? Aí realmente esse indicador vai lá para cima. Ou o Equador, coitado. Equador é uma desgraça. Vocês vejam que a América do Sul é um horror, né? Equador, é Argentina, é Bolívia. Não, Bolívia não está tão ruim na foto, quer ver? E o México é ruim? Quem? O México, que é um país emergente. Não, México é razoável. É tipo o Brasil, quer ver? Ah lá, um pouquinho mais até que o Brasil. Não, menos, 7,58. Tá melhor que o Brasil. Mas Dizem que é um país bem violento e tudo mais, uma política não tão estável também. Não, sem dúvida. É um país muito populoso, tem muito tráfico de droga ali, até porque está perto dos Estados Unidos e os Estados Unidos consomem muito. Tem o cartel mexicano, né? Sem dúvida, ali o narcotráfico pega muito.
Mas isso, digamos assim, não interfere muito no ponto de vista macroeconômico, entendeu? Claro que é ruim, né? Mas não interfere tanto a ponto de afetar muito ali parte de risco, né? Mas enfim, pessoal. Ó, Niamar, um país em guerra civil, né? 14, eu tive guerra civil há pouco, ó. Moçambique. Assim, os países da África são muito ruins, né? Também. É a América do Sul e África que são ruins, né? América do Norte, Europa e Ásia, tudo que muito bom, né? Paraguai, pessoal, aí, ó, tá abaixo da gente, tá? O Paraguai é um país que tá crescendo bastante e vem melhorando os indicadores. O Peru, outro exemplo aí na América do Sul, né? Muito bom também, certo? É isso, pessoal. Eu gosto muito de olhar isso aqui, né? Porque dá uma bela noção de como é que se enxerga o risco. A Serra Leoa também é um país que teve guerra civil há pouco tempo, né? Somália, tá vendo? Aqui tem outra aqui, ó. Sudão, porra, 27,14, entendeu? Um troço horrível de risco, né? Qual que tá maior nessa lista, Sudão? Eu acho que é Venezuela. Venezuela. Venezuela com Sudão. É país que tá em guerra civil. Aqui, ó, outra aqui também, ó, Iêmen. Também teve ditador deposto há pouco tempo, tá vendo? País em guerra civil é E os 27,14. menores são basicamente os do petróleo, né? São Kuwait. os do petróleo europeu, alguns europeus aqui, ó. Quer ver? Noruega também é petróleo europeu. Quer ver a Noruega? Até Ah lá. porque ele tem uma moeda muito alta, né? Aí acaba que uma coisa reflete na outra, né? Um país que é mais estável economicamente, tem receita definida e não tem muito conflito, a moeda se valoriza, né? Por que o real está se desvalorizando muito? Porque está gastando muito, o mercado não tá vendo privatização, né? Só aumenta gasto público e aí as pessoas começam a duvidar. Pô, vai ter inflação de novo, a moeda desvaloriza. A Argentina, vê o que aconteceu aí com a moeda dela, coisa horrível, né? Porque ninguém confia mais, né? A gente tem que, eu falo, né, pessoal, assim, a gente tem que retomar a nossa agenda de confiança. Isso a gente está perdendo, tá? Realmente tem que privatizar, tem que gerar caixa, enfim, tem que dar um jeito para a sangria. Vender dólar para diminuir um pouco dívida pública, tá demais, né? A nossa dívida, claro que eu não nego que foi uma boa política essa da pandemia, né? Mas está gastando demais. O mercado perdeu a paciência, digamos assim. Você viu que essa semana a gente caiu, fechou o mês agora, né? Esse mês aí o mercado caiu uns 6%, 5% por aí. Não tem um número fechado, mas em torno disso. Por conta dessa piora que a gente teve substancial, né? Professor, um colega aqui pediu Índia. Tá sem microfone. A Índia, deixa eu ver aqui. A Índia é bom também, bem melhor que o Brasil. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, 8,46. A Índia é um país também, assim, se forem lembrar aí, acho que vocês vão lembrar que vocês estavam no segundo grau, provavelmente, ou muitos até no primeiro grau. Há 10 anos atrás existia o BRIC, que era o Brasil, Rússia, Índia e China. Hoje todo mundo só fala do IC, que é Índia e China. A Rússia ficou para trás por conta da derrocada do petróleo e a gente por conta ali das pedaladas que começou com o governo ali da Dilma e não parou mais, né? A gente começou o déficit em 2012 e de lá para cá só gasta mais do que se arrecada. Estamos indo já para 10 anos só gastando mais do que se arrecada, né? A Índia não, a Índia tem superávit primário importante, né? Um país com polo tecnológico muito grande também. Não sei se vocês sabem, grandes matemáticos são indianos. O próprio cara que calculou isso aqui é o indiano, né? Aqui, ó, não sei se vocês já viram ele, ó, Damodaran. Inclusive, pessoal, fica aí minha dica, né? Se for no YouTube, você consegue assistir. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, né? Se eu estiver falando aí, por favor, me fala, né? Mas o Damodaran, ele repete não, desculpa, tem todas as aulas dele, ó, de valuation, tá? Tem todas as aulas deles abertas aí no YouTube, tá? Se vocês quiserem assistir por capítulo, tá? E aí tem um capítulo aqui, ó, que ele fala exatamente de beta lá. Beta, Relative Risk Measures, tá vendo? É medida de risco relativo, é minha aula, tá? Só que dada pelo Damodaran. Se você clicar ali, ó, tá aí, ó, um indiano, tá? Explicadinha a aula da NIU, convenhamos, NIU melhor que URGS, né? Obviamente, mais nome. E aula com o Damodaran, que é o papa da área, tá? Então tá aí. Professor, tu pode mandar no grupo o link daquele site que tu viu ali? Posso. Tá, posso. Deixa eu botar ali no... Deixa eu já botar aqui no chat nosso, depois eu jogo lá pro... Pode ser também. pode ser.
Pessoal, assim, então esse tema aí, ele é muito rico na internet, tá? Eu recomendo vocês assistirem. Quem quiser, eu quero me aprofundar no tema. Isso que eu mostrei hoje já é suficiente para a prova, tá? Se está preocupado com prova e tal, já a aula de hoje foi suficiente. Mas você quer aprofundar, quer ver como funciona, vale a pena vocês assistirem esse vídeo da Modaran, tá? Ele é realmente o papa na área, você está assistindo a aula com o melhor professor do tema, tá? Pessoal, nesse momento eu vou abrir para dúvidas, tá? Que está ficando aí perto do limite nosso de horário. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo sob controle? Então tá, gente, eu vou fazer o tradicional, né? Salvar depois no YouTube, nossa aula. Salvar. Pode falar, Henrique. Tem uma dúvida. Na fronteira eficiente, no caso que é aquela linha, não, a linha de mercado de capitais, ela sempre vai ter 2 ativos ali, sempre vai ter no mínimo um ativo nela, ou vai ser próximo a ela? Assim, a linha de mercado de capitais é uma, digamos assim, uma linha teórica, né? Ela foi construída para um ativo, mas ela representa, no problema de Markowitz, todos os ativos possíveis, né? Então, são aqueles 6 ativos, mas eu posso ter 60. Não sei se eu te respondi, tá? Mas assim, porque na verdade eu não entendi tua pergunta, mas a linha de mercado de capitais são todos os ativos possíveis no mercado. Ah, tá, não, é isso aí. Tá bom, beleza. É o conjunto disponível que eu tenho para decidir quais ativos eu vou escolher. Esse que é o ponto. Tá? Pessoal, só um detalhe antes de eu parar a gravação, tá? Quando eu falo, já deve ter feito esse disclaimer e faço de novo. Quando eu falo assim, da Dilma começou a pedalar ali e tal, tem nada, não é nada político, tá, pessoal? Eu sou extremamente técnico, aliás, fica até como dica para vocês. Pautem a vida de vocês e a discussão sempre sob a ótica da técnica, nunca pela ótica da torcida. A não ser que você esteja falando de futebol, aí ok. Mas você está falando de economia, não paute sobre o viés político. Eu vejo que muita gente faz isso, se atrapalha, obviamente, né? Você tem que manter um grau de coerência. É óbvio que o governo lá da Dilma deve ter feito alguma coisa certa. É difícil achar, viu? Já digo para você, é difícil achar, mas deve ter feito alguma coisa certa. Eu não vou para esse lado, tá? Ah, não, pô, tá falando mal porque votou. Não, nada a ver, tá? Realmente não tem nada a ver mesmo, tá? Até estou dizendo, esse governo atual aí está patinando com o mercado agora, né? Não anda com a agenda de diminuir Estado, de tamanho, enfim, está patinando aí nos gastos públicos, né? Descontrolado, sinaliza mal, uma comunicação péssima, né? Enfim. Então não misturem isso com viés político, tá, pessoal? Não tem realmente. Eu nem perco muito tempo com política porque não tem muita, digamos assim, racionalidade, né? Então, eu futebol, por exemplo, também não acompanho, sou Botafogo, então nem torço, entendeu? Nem perco tempo. Eu vejo o pessoal gritando, ontem teve jogo do Grêmio, o pessoal abre, putz, eu não tenho perfil, né, de fazer isso. Não tinha no Rio, quando o Botafogo foi campeão lá em 95, eu estava com 12 anos, 12, 13 anos, fui no Maracanã, gritei lá, mas em casa nunca gritei, né? Então, eu não tenho esse viés não, tá, pessoal? Só para fazer o disclaimer aí. Tenho certeza que você está falando com alguém que está preocupado com que você saiba a técnica, você entenda o que está por trás, né? E aí consiga discutir com propriedade, né? Sem entrar em torcida. Legal, pessoal? Bom, então segunda-feira a gente está de volta. Eu divulgo a lista, tá? E mando e-mail também dizendo da lista. Segunda a gente tem aula. Tá legal, pessoal? É isso, então. Boa noite a todos aí. Fala, Moriana. Um colega comentou, eu também reparei hoje mais cedo, que a aula do dia 16 não tá no YouTube. Não sei se... cheguei a baixar ela hoje ali do Teams, mas se mais alguém for procurar, não vai encontrar ali no YouTube, se puder, de repente, colocar lá. Ah, foi bom ter falado. Pera aí, aguenta aí que eu vou anotar aqui. Eu devo ter me passado. 16 de agosto ou de setembro? Setembro. De setembro. Tá, eu coloquei aqui então para baixar. Beleza, pode deixar que eu vou jogar lá no YouTube. Beleza, obrigado. Valeu, obrigado aí pelo toque, Moriano. Pessoal, mais alguma questão aí, alguma colocação? Pessoal, então boa noite para vocês, tá? Até segunda, então. Boa noite. Valeu.